Durante o encontro virtual com empresários, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem medo da CPI que vai investigar a conduta do Poder Executivo no enfrentamento à pandemia. A reunião foi promovida por Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias São Paulo, com quem a gente conversa agora aqui na Jovem Pan. Doutor Paulo, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, Tiago. Está falhando a transmissão, Tiago. Eu ouvi metade que você falou, outra metade falhou. Eu vou pedir para o pessoal melhorar o áudio, professor. Não sei se o senhor está me ouvindo já, mas eu já pergunto, qual foi o tom dessa reunião que o senhor promoveu? Eu tô te ouvindo, mas está com soluço, está falhando a transmissão. Está falhando. O senhor conseguiu ouvir? A reunião foi ontem. Por favor. Participaram da reunião o grupo Diálogo pelo Brasil. O Diálogo pelo Brasil é um grupo de CEOs e de acionistas das 50 maiores companhias privadas brasileiras de todos os setores. Eu tenho a honra de coordenar esse grupo. É um grupo intersetorial e interregional, ou seja, ele está presente em todas as regiões do Brasil e em todos os setores, desde a agricultura, serviços, comércio, indústria e representados pelos seus comandantes. Esse grupo ontem teve uma reunião e nós tínhamos convidado o presidente Bolsonaro a participar. Ele participou e até nos surpreendeu porque convocou a presença de 10 ministros. Desses 10 ministros, 3 ministros apenas o acompanharam, não se manifestaram, e os outros 7, ele deu aproximadamente 5 minutos para cada um, e cada um deles fez um relato sobre a sua pasta, um resumo bem objetivo. Então, foi uma reunião com conteúdo bastante rico, importante, esse entrosamento, essa proximidade com o PIB brasileiro, esse grupo são os maiores investidores, os maiores pagadores de impostos, os maiores empregadores do país, enfim, são os que mais investem em inovação, em tecnologia. Então, foi uma reunião bastante proveitosa nesse sentido. Doutor Paulo, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito. Muito bom dia, doutor Paulo. É interessante que o presidente Jair Bolsonaro fala e ouve os empresários, né? A última reunião, o jantar em São Paulo, não foi muito bem visto por alguns setores, mas eu acho muito boa essa ligação. Eu quero saber, doutor Paulo, qual é a relação e de que forma os empresários, esse setor, vai interferir na disputa eleitoral do ano que vem. Zé Maria, sinceramente, eu pessoalmente, e creio que todos os membros desse grupo, todos os membros do Diálogo pelo Brasil, a menor preocupação nesse momento é a disputa eleitoral. Nós temos um grande desafio para ser ultrapassado nesse momento, que é virarmos a página da pandemia, que está no seu pior momento, graças a Deus, começando a dar sinal de alívio do sistema de saúde, que estava aí totalmente lotado, estava com gargalos, enfim. Então, começa a dar sinais de melhora, a vacinação está avançando e a gente espera que até o final desse semestre, com milhões de brasileiros vacinados e outros milhões de brasileiros com imunidade natural, como é o meu caso, que já tiveram a doença, nós vamos terminar o semestre ou começar o segundo semestre com um ambiente bem diferente em relação à pandemia. Essa é uma grande prioridade. E logo em seguida, e paralelamente, nós temos que recuperar a economia do país, nós temos que promover, temos que ter as medidas do curto prazo, as medidas emergenciais, de ajuda emergencial, a questão de flexibilizar leis trabalhistas durante esses meses e também crédito, enfim, e as medidas de médio e longo prazo para retomada de crescimento. Algumas delas, a reforma administrativa, que está mais adiantada, a reforma tributária, enfim, a gente tem que desburocratizar. Então, a nossa agenda hoje é toda focada nesse momento. Nós estamos num momento muito especial. Lamentavelmente, gostaríamos de não precisar ter esses problemas, mas o destino nos deu e nos trouxe esses problemas. Nós temos que enfrentar, resolver a pandemia, resolver a retomada de crescimento, recuperação de empregos, trabalho para os autônomos, enfim, voltar à normalidade o país, promover as reformas, retomar um crescimento com rigor. E o ano que vem se fala em eleição e se fala em política. Esse ano resolver o problema da saúde e da economia. Paulo Figueiredo, sua pergunta.
Doutor Paulo, muito bom dia. A gente vê frequentemente nos jornais no Brasil notícias que o clima entre o presidente Jair Bolsonaro e os empresários que o apoiaram quase que maciçamente, pode-se dizer maciçamente na eleição de 2018, que o clima não vai bem, que o Bolsonaro está sendo preterido pelos empresários. A gente às vezes vê até uma ou outra entrevista de um deles em algum jornal. A minha pergunta é, como está de fato o clima do presidente com esses empresários do grupo Diálogo pelo Brasil, que o senhor representa, e como está o clima do presidente Bolsonaro em geral com o empresariado? É verdade, por exemplo, que o empresariado está com saudade do ex-presidente Lula e está começando a namorar com a ideia de um apoio maior à ala do ex-presidente Lula, caso ele dispute as eleições no ano que vem? Ô Paulo, você sabe que no Brasil existem milhões de empresários. Nós temos que respeitar, existe o empresário da microempresa, da pequena, da média, da grande, dos grandes grupos. Esse grupo Diálogo pelo Brasil, eles somados, como eu disse, são os maiores empregadores, os maiores exportadores, enfim, são os maiores grupos privados brasileiros, mas existem uns grupos menores, empresas médias, enfim. Muitas vezes você vê algumas pessoas, alguns empresários, podem fazer uma manifestação, eles não estão falando em nome de milhões, eles estão falando em nomes próprios. Não é porque alguém, um empresário, manifesta um apoio que significa que há o apoio total da classe empresarial brasileira. E também não é verdade se algum empresário manifesta algo contrário, que significa que deixou de se ter o apoio. E muitas vezes, se você for analisar, por exemplo, há poucas semanas tiveram um abaixo-assinado de 500, foi divulgado como 500 empresários. Eu tive a curiosidade de ver, eu não achei uma dúzia de empresários na relação dos 500. E a maioria, lá existiam economistas que historicamente eram contra Paulo Guedes, lá existiam jornalistas, existem empresários que eram filiados a outros e ligados a outros partidos que nunca foram Bolsonaro. Então, há muita notícia, há muita divulgação e você sabe que, em geral, a imprensa está mais para criticar o Bolsonaro do que para elogiar. Então, quando alguém se manifesta contrariamente, naturalmente o eco é rápido e forte. Então, eu diria assim, não há nada. A classe empresarial hoje, o que ela quer é, vamos dizer, um equilíbrio no país. O que ela quer, a recuperação, como eu já disse, virar a página da pandemia e ter um equilíbrio, a recuperação econômica, a retomada, as reformas estruturais. O que o empresário, o investidor quer é ter, vamos dizer, serenidade e enxergar para frente. Isso vale para o pequeno, para o médio, para o grande, para o brasileiro, para o estrangeiro. É isso. A classe empresarial não está aí para entrar em clima eleitoral um ano e meio antes. Não é a cabeça do empresário. Então, nesse momento, você pode ter opiniões assim, isoladas e tal. Eu diria que a classe empresarial, esse grupo, por exemplo, quando ele faz uma reunião como a de ontem, foi uma reunião em que o presidente demonstrou o maior respeito pelas classes produtoras brasileiras. Ele chegar numa reunião, ele não havia combinado isso. A reunião seria com o presidente e o Paulo Guedes e o Queiroga, porque íamos falar de reformas, de economia e de vacinação. Ele nos surpreendeu trazendo praticamente 10 ministros acompanhando ele e fez uma reunião riquíssima de conteúdo e tal. Então, naturalmente, ninguém está aí para entrar na questão política partidária. O que se quer é que o Brasil se acerte e que os problemas sejam resolvidos e que a gente possa virar essa página de coisas ruins aí que a gente tem passado nos últimos meses, a partir principalmente do ano passado para cá. Bom, mudando um pouquinho de assunto, amanhã começa a Cúpula do Clima e participou dessa reunião também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Por acaso ele apresentou alguma estratégia, alguma ação para diminuir o desmatamento ou mudar a política ambiental do Brasil, já que a gente sabe que a nossa política sofre bastante resistência por parte do governo Joe Biden? Kalina, como eu disse, o presidente deu 5 minutos para cada ministro. Um dos que falaram foi o Ricardo Salles. E ele, em 5 minutos, falou de uma série de ações no Ministério. E tratou esse tema de alta relevância, que você tem razão, que esse encontro que haverá nos próximos dias 22 e 23, ou seja, amanhã e depois de amanhã, ele tratou de uma forma muito en passant.
enfim, muito rápida, sem maiores detalhes. E pela importância desse tema, terminada a reunião com o presidente ontem, eu telefonei, nós discutimos só o grupo, quando o presidente saiu e os ministros saíram, aí nós tivemos mais uns 40 minutos de reunião só no grupo de empresários. E concluímos a necessidade de aprofundar esse tema. Foi aí que eu fiz uma ligação para o Ricardo Salles, para a ministra Tereza Cristina e para o chanceler França, e marcamos uma reunião hoje. Hoje, às 11 horas, haverá uma nova videoconferência do nosso grupo Diálogo pelo Brasil com o ministro Salles, com a ministra Tereza Cristina e o chanceler França. Ele estava com um compromisso já assumido, então quem vai representá-lo é o embaixador Ataíde, que é o embaixador que cuida dessa negociação, está super a par do tema. Então, nós vamos sim aprofundar, é muito importante, você tem razão. Foi enviada uma carta, o governo brasileiro já enviou uma carta ao governo americano. Haverá amanhã, no dia 22, um pronunciamento só do presidente da República, salvo engano, de 5 minutos. Então, há uma preocupação em relação a essa mensagem que o Brasil dará amanhã nesse discurso. E depois de amanhã haverá a reunião de ministros, onde o ministro Salles vai participar. Então, nós, exatamente preocupados pela importância do tema, chamamos essa nova reunião. Sim. Que vai acontecer daqui a pouco, a partir das 11 horas, eu creio que será entre 11 e meio-dia hoje, para detalharmos e aprofundarmos mais esse tema. Doutor Paulo, rapidamente para fechar, em relação à pandemia, o que foi dito para que a vacinação avance de uma forma mais considerável aqui no Brasil? Você sabe que a vacinação está avançando. Nós estamos vacinando quase 1 milhão por dia. Aliás, temos aqui no prédio da Fiesp o vacinômetro que acompanhamos diariamente. A previsão, eu faço algumas contas aí, pelo que o número de vacinas que estão distribuídas, nós temos aí perto de 30 milhões de pessoas que tomaram uma dose, em torno de 30, falta um pouquinho, e umas 10 milhões de pessoas, se a minha memória não está falhando, que já tomaram as 2 doses. A partir de agora, nós devemos ter aproximadamente entre a Coronavac, umas 18 milhões de doses, e a AstraZeneca, até o final desse semestre, umas 60 milhões de doses. Como a Coronavac, no intervalo de 20 dias você tem que dar a segunda dose, eu creio que essas 18 vão atender a 9 milhões de pessoas, mais ou menos. Com as 30 que já tomaram, seriam mais ou menos quase 40 milhões de pessoas. E nós temos mais 50, 60 milhões de doses da AstraZeneca. Quem for tomar, ela vai tomar, a segunda dose é 3 meses depois. Então, quem for tomar a partir de agora, final de abril, a segunda dose seria final de maio, junho, julho. Já vai para o segundo semestre. Então, usa da produção desse semestre. Então, eu creio, resumindo essa história, que nós temos condição de até o mês de junho termos 60, 70 milhões de pessoas vacinadas, pelo menos algumas com 2 doses e uma parte, principalmente da AstraZeneca, eu diria metade desse pessoal, em 70 milhões, metade com 1 dose e metade com 2 doses. Mas a primeira dose da AstraZeneca já dá uma proteção. Lembrando que a vacina não significa deixar de se tomar cuidado. É apenas uma proteção. Tem que continuar o uso de máscara, distanciamento por mais um tempo. E considerando mais os milhões que têm anticorpo natural, que tiveram a doença, os dados oficiais são em torno de 13, 14 milhões de pessoas, mas o cálculo que se faz é 4 vezes isso. Então, hoje deve ter mais de 50 milhões de pessoas. Até o final do semestre, podemos ter outros 60, 70 milhões de pessoas. Naturalmente, vamos terminar o semestre. Se tivermos 140 milhões de pessoas com imunidade natural por terem tido a Covid ou por terem sido vacinados pelo menos uma vez, nós vamos estar num cenário no início do segundo semestre bastante diferente desse que a gente está vivendo agora, se Deus quiser. Presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Doutor Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção e gentileza. Bom trabalho. Muito obrigado. Da mesma forma, obrigado pela oportunidade. Um ótimo dia e ótimo feriado a todos. Obrigado. Agora